Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse novo formato de conversa que eu quero manter com vocês. Eu sou a Emia Catapreta, sócia do escritório Catapreta e Salomão Advogados, que é especializado no atendimento de empresas que importam e exportam nesse cenário de comércio exterior brasileiro. Além disso, eu sou sócia da Comexim, que é uma empresa de consultoria e treinamentos em comércio exterior. E hoje eu estou inaugurando esse momento, essa nova fase de fazer uma conversa com vocês um pouco mais próxima. E o tema que eu mais abordo no dia a dia, o tema que eu mais gosto de falar, sem sombra de dúvida, é o compliance. E nada mais adequado do que eu começar essa nova fase falando com vocês de compliance. E esse é um assunto que às vezes passa despercebido pelas empresas, ou então sofre algum tipo de preconceito. As pessoas já olham para ele com um pouco de receio, um pouco de raiva, já não querem se envolver com esse assunto. Mas na verdade ele é vital, não só sob o aspecto jurídico, legal, mas também sob o aspecto operacional, para que você tenha um fluxo bem concatenado, bem organizado para a tua operação. Então, eu queria trazer essa visão para vocês um pouquinho hoje. Nesse cenário que a gente tem cada vez mais regulamentado, mais fiscalizado, com a utilização de ferramentas de inteligência artificial, de ferramentas tão modernas, e a nossa aduana é tão capaz nesse sentido, o compliance é uma necessidade que as empresas não vão poder deixar para um segundo momento. Eu sempre digo para as pessoas que já estão ou que querem entrar no comércio exterior, que a partir do momento que você toma essa decisão e coloca em prática esse projeto de trabalhar com o comércio exterior, você traz para dentro do teu negócio um sócio que passa a ser sócio de 50% daquilo que você desenvolve e realiza dentro daquele CNPJ. E esse sócio é a aduana brasileira, que traz com ela também a Receita Federal, porque é um papel que a Receita desempenha complementarmente. Além de ser um órgão de fiscalização tributária, a Receita Federal também tem esta função de cuidar da aduana. Então, se você traz para dentro da tua operação olhos tão críticos, olhos tão ávidos por encontrar inconsistências, é importante que você se prepare, ou minimamente se você já está lá operando dentro desse cenário, que você arrume a casa. E para muitas pessoas, o compliance pode parecer um negócio muito difícil, muito complicado, cheio de gavetas e que elas não querem mexer. Mas não é bem assim. Então, na verdade, o que é esse compliance aduaneiro? Dá para definir o compliance de uma forma muito simples. O compliance aduaneiro é um conjunto de práticas e normas que as empresas precisam seguir para garantir que todas as operações de importação e exportação estejam dentro da lei. Mas não é só em relação à importação e exportação. Se você for olhar só para o aspecto operacional, você vai se fixar naquilo que diz respeito à documentação de importação, documentação de exportação, logística. Mas existe todo um cenário anterior. Como essa empresa foi constituída, há quanto tempo ela foi constituída, como que são os registros financeiros, os registros contábeis, como que você compra as tuas mercadorias, os teus insumos, como que você os revende, se é no exterior, se é no Brasil, como que você classifica, se tem uma, sou apaixonada, como que você classifica as suas mercadorias, os seus insumos, os seus produtos. Qual que é o regime tributário de apuração de lucro que você utiliza? Você está no real, no presumido, no simples nacional? Veja, extrapolem muito a questão simples da operação de importação e exportação, que por si só já não é muito simples. Então, o que a gente tem com o compliance aduaneiro é, na verdade, um conjunto de fluxos, um conjunto de ferramentas para evitar que a empresa tenha problemas como multas, retenções de mercadorias e até em casos bem mais graves, a gente vai ver que ela acaba sofrendo penalidades que inviabilizam tanto os negócios dela no comércio exterior como no comércio nacional e
podem acarretar um encerramento das atividades empresariais. São, assim, obviamente, as questões mais, no extremo mais negativo, né? Então, manter-se em conformidade é essencial, não só para evitar essas penalidades, mas também para que você tenha uma operação mais organizada e competitiva. É por meio do compliance aduaneiro ou do compliance empresarial, de um modo geral, que nós conseguimos identificar quando um concorrente seu está trabalhando de uma forma correta ou incorreta e, a partir dessa análise de mercado, de se conhecer o mercado, aí sim conseguir fazer uma otimização dos seus processos, para que eles sejam mais ágeis, menos custosos, para que você consiga determinar exatamente como que você pode ser mais eficiente. E aí, quando a gente fala em compliance aduaneiro especificamente, é importante ter em mente que existem algumas áreas que se destacam. E é sobre essas áreas, num primeiro momento, que eu acho que a gente precisa conversar. E quando eu falo em comércio exterior, o primeiro tema, e é assim, aquilo que a gente aborda já de início, é a classificação de mercadorias. Eu não gosto muito de usar o termo classificação fiscal, eu gosto de usar o termo classificação aduaneira. Por quê? Porque quando a gente usa o termo classificação fiscal, a gente já está condicionando isso para uma abordagem arrecadatória. Mas a classificação de uma mercadoria, ela diz muito mais do que a arrecadação. Ela fala também do tratamento administrativo. Então, se eu vou ter que ter um cadastro em algum órgão anuente específico, se eu vou ter que ter alguma certificação, isso não está ligado à questão dos tributos. Então, a classificação aduaneira é um elemento essencial, porque ela vai determinar, muito além do que a tributação, seja a tributação externa, aduaneira, aquela que incide no momento do registro da declaração de importação, ou no registro da declaração de exportação, porque nós também temos imposto de exportação, não é uma regra, é uma exceção, mas existe. Ela vai determinar a alíquota de IPI, de PIS, de COFINS, o tratamento de CMS. Ela vai determinar, por exemplo, se você tem direito a um ex-tarifário, que é um benefício de redução que pode atingir tanto o imposto de importação como o IPI. Ela vai determinar se você consegue algum benefício estadual. É a partir dela que você vai conseguir verificar eventual substituição tributária. E isso transcende a questão de fronteira, de aduana. Então, quando você for vender a mercadoria no território nacional, você também vai emitir uma nota fiscal e nessa nota fiscal vai constar ali o código da NCM. Então, é super importante você saber exatamente o que você vende, o que você compra. E é muito além de uma noção comercial, é uma noção técnica efetivamente. Então, a gente sempre deixa o comercial e o tributário para um segundo momento, a gente olha para o aspecto técnico. Outro ponto super importante do compliance sob o aspecto aduaneiro é a questão da documentação obrigatória. E aí, na documentação obrigatória, eu verifico que muitos operadores de comércio exterior têm uma dificuldade tremenda de entender aquilo que eles efetivamente devem trazer à mesa. O que a gente tem? Como regra, seja importação ou exportação, a gente vai precisar da fatura comercial e do packing list. O que é o packing list? Né? O romaneiro de carga, é onde você vai descrever como está a sua carga devidamente acondicionada para o transporte e para a operação logística internacional. Bom, o documento fatura comercial, ele é um documento super importante, mas não necessariamente você vai trabalhar só com a fatura comercial. Antes da fatura comercial, a gente vai ter, em muitos casos, a fatura pro forma e o pedido de compra, o purchase order. Tanto a fatura pro forma como o purchase order, o PO, eles não são documentos suficientes para que você esteja de acordo com a legislação.
a norma fala efetivamente em fatura comercial. Quando que eu vou poder usar, por exemplo, a fatura pro forma? Em casos de regimes temporários, como por exemplo uma importação temporária, que a gente chama de admissão temporária, em que eu não tenho efetivamente uma negociação comercial completa em relação àquela mercadoria, ela não vai ser nacionalizada no Brasil, por exemplo, no caso da importação. Mas a regra é que a gente tenha a fatura comercial. E a fatura comercial, ela deve observar um número de informações que devem ser inseridas ali. Essas informações estão na legislação. E muitas vezes as pessoas não as consultam. Então eu vou deixar aqui algumas coisas super importantes para já economizar um pouco do seu tempo. A fatura comercial, ela deve conter a descrição completa da mercadoria. Não adianta colocar aqueles códigos, part number e aquele negócio super compacto que é ininteligível para um ser humano que não esteja no meio da sua negociação. Ela deve conter a quantidade, ela pode conter a classificação aduaneira da mercadoria fornecida pelo exportador, né? Então, se você é o exportador, você vai indicar, se você é o importador, aquela classificação aduaneira, aquela NCM indicada, que na verdade não é uma NCM, né? É um código do sistema harmonizado, a depender do lugar de onde você importa, porque a NCM ela está vinculada ao Mercosul, então quando a gente fala em NCM, eu estou falando de um código restrito à área do Mercosul. Em outros lugares do planeta existem outros acordos comerciais, e esses outros acordos comerciais perdão, eles vão determinar como que é esse código. Ele pode ter 8 dígitos, ele pode ter 10, 12 dígitos. Tá? Veja que se você é o exportador, você está indicando um código classificatório que não necessariamente vai ser obedecido pelo importador. Agora, se você é um importador, não se fie no código classificatório indicado na fatura comercial pelo seu importador. Além disso, você tem que ter, além de quantidades, tem que ter o preço unitário, o preço total. Eventuais descontos que sejam concedidos pelo exportador devem constar da fatura comercial. Por quê? O valor da mercadoria o preço pode ser diferente. Então, o preço pode ser reduzido em função de um desconto. Mas para fins aduaneiros, lá de valor aduaneiro como base de cálculo de tributação, o que conta é o valor. Então, sim, se você dá um desconto de 10% ou recebe um desconto de 10%, esse desconto é para fins de pagamento em termos de fechamento cambial. É o dinheiro que ou você vai receber do seu cliente ou você vai remeter para o seu fornecedor. Mas ele não entra no cálculo como um desconto para fins de cálculo de tributação. Tá? Isso é um ponto bem importante e geralmente não é visto pelos operadores. Além disso, você precisa determinar o Incoterm, que é o termo de negociação que geralmente as pessoas conhecem como FOB, CIF, CPT, CFR, Ex-Works, DDP, DDU, são siglas de 3 letras, e elas determinam a responsabilidade do exportador e do importador, até onde vai a responsabilidade de um e a partir de onde começa a responsabilidade do outro, em relação a custos, a contratação de serviços como frete e seguro, a transporte. Então, é super importante você ter isso definido, porque isso também vai impactar em aspectos aduaneiros no destino dessa mercadoria e na origem, em determinadas situações. Além disso, você tem que qualificar as partes envolvidas. O que significa qualificar as partes envolvidas? Você tem que dar os dados corretos do seu exportador. E veja, o exportador não necessariamente é o fabricante. E se ele não for, você tem que explicitar isso no documento. Então, você tem que identificar a razão social do seu exportador, o endereço, o nome da pessoa de contato, o e-mail, o telefone. Se o exportador for brasileiro, o CNPJ. Se o exportador for estrangeiro, o TIN number, que é o equivalente ao CNPJ. Se houver um fabricante além do exportador, você também precisa identificá-lo, tá? Se o fabricante for desconhecido, você tem que informar que ele é desconhecido.
tá? Além disso, você vai ter que fazer essa mesma qualificação para o importador. Então, se você colocou todos os dados do exportador num detalhe, você vai ter que colocar o equivalente. Então, razão social, endereço, CNPJ ou TIN number, se ele for um estrangeiro, nome da pessoa de contato, e-mail da pessoa de contato e telefone. Superada essa fase, na fatura comercial a gente precisa também detalhar as questões de pagamento. Então você vai ter que colocar ali para quem vai ser pago, como vai ser pago, se é à vista, se é um sinal mais o saldo em um determinado momento, que momento que é esse, tem que deixar bem detalhado, tá? Esse documento ainda tem que conter um número e uma data de emissão. Além disso, a gente tem que ter a assinatura do exportador, com a identificação de quem está assinando, o cargo que essa pessoa ocupa e os dados de contato. Em algumas situações, a gente coloca já na própria fatura comercial dados da própria carga. Tá? Então, o frete vai ser marítimo, apesar de o Incoterm dizer isso, em muitos casos a gente especifica além disso, mas toda informação adicional em termos de logística que você puder colocar ali são bem-vindas. Tá? Então, esse seria o cenário dos documentos obrigatórios. Além disso, você vai ter que ter a comprovação de câmbio, ou seja, de pagamento que você efetuou ou de pagamento que você recebeu em razão dessa operação. Se o pagamento for fracionado, parcelado ou diferido para um outro momento, isso tem que estar bem claro na documentação para que não haja questionamentos. E você precisa também verificar se a mercadoria que você está adquirindo ou exportando precisa estar acompanhada de um certificado de origem, de uma certificação de qualidade, de uma comprovação de atendimento de padrões de regras internacionais ou mesmo de regras do local de destino. Tá? Em linhas gerais, quando a gente fala de compliance aduaneiro para documentação, a gente aborda esses pontos. Contratos de compra e venda não são obrigatórios. Como advogada, o que eu falo? Sim, tenham contratos. Mesmo que sejam contratos do molde guarda-chuva ou contratos não tão densos, tão específicos, mas prevejam principalmente as questões de risco, as questões de potencial dano ou em que haja uma probabilidade de que uma das partes possa vir a falhar, para que fique bem claro de quem é a responsabilidade do quê e quais as penalidades. Da mesma forma, se você tiver um negócio com desconto, com condições comerciais melhores, mantenha as negociações registradas, preferencialmente por escrito, e além disso, se possível, faça um pequeno contrato estipulando essas condições para que você tenha provas se eventualmente a fiscalização aduaneira questionar. Um terceiro ponto que a gente sempre trata em compliance aduaneiro são as regras de origem. Então, quando a gente fala de regras de origem, é verificar quais são as regras que cada país impõe para a entrada de produtos. Independentemente de você ser importador ou exportador, muitas vezes é importante você verificar, porque você pode ter alguma restrição, você pode ter inclusive medidas de defesa comercial, como antidumping, que sobretaxam determinadas mercadorias vindas de determinados mercados. Então é sempre importante fazer esse estudo. E aí olha que interessante. Para você poder determinar a regra de origem, você tem que saber a classificação aduaneira. Sim, você tem que saber a NCM. E se a sua NCM estiver incorreta, pode ser que você deixe de atender algum requisito que é obrigatório para aquele determinado item ingressar em um país. E aí você pode ter um atraso na sua operação e isso vai gerar custos. E esses custos podem ser astronômicos. Então, tome muito cuidado. Um outro ponto que vem junto com essa questão de antidumping é a verificação de eventuais controles de ingressos, sanções e embargos. A gente tem situações como o Irã, Rússia, que são países que sofrem restrições internacionais de comércio, e se você mantém relações comerciais com eles, a depender do formato da sua relação, você pode ter problemas, tá? Não só de ordem operacional, mas de ordem cambial também. E por fim,
É importante e é salutar até sob o aspecto concorrencial, competitivo, de eficiência de custo da sua operação, que você verifique acordos e tratados internacionais comerciais que podem conceder, oferecer alguma vantagem de redução de impostos, de tarifas, de eliminação de algum requisito, como por exemplo algum certificado, alguma certificação de origem ou de qualidade para uma determinada mercadoria ou para algum determinado mercado de origem. Então, esses são os principais pontos de compliance que a gente olha sob o aspecto aduaneiro. Volto a frisar. Quando a gente fala de compliance aduaneiro, a tendência é a gente fechar aqui o foco e trabalhar só com coisas relacionadas à aduana. Mas existe toda uma fatia de compliance que é prévia à aduana, e aí envolve societário que eu digo contrato social, alteração de contrato social, ingresso, saída de sócio, aumento e redução de capital social, integralização de capital social. A gente vai ter a questão de contabilidade, a gente vai ter uma questão de fluxo financeiro rastreável. Em algumas situações a gente vai ter até o retorno, a rastreabilidade dos recursos até terceiros, além dos sócios, tá? A depender de como essa empresa funciona. Então, quando eu estou falando de compliance aduaneiro, não faça como um cavalo e fique olhando só para a aduana. Tenha uma visão mais ampla, porque isso é super importante. E aí vocês devem se perguntar, não, tudo bem, eu acho que eu faço isso mais ou menos. Qual que é o benefício que eu tenho para fazer isso 100%? Primeiro, redução de custo. Porque se você for pego numa fiscalização, para e pensa. A Receita Federal, ou até um órgão anuente em Metro, Mapa, Vigiagro, Senem, ANEEL, ANP, a depender do segmento que você trabalha, Exército, eles podem impedir que a sua operação seja concluída, seja de importação, seja de exportação. E aí você fica com aquela carga parada, pagando armazenagem, pagando sobre a estadia de container, se for ela containerizada, perdendo janela de embarque, deixando principalmente de cumprir compromissos comerciais, seja no mercado interno com clientes que poderiam utilizar a sua mercadoria, com os quais você pode até já ter se comprometido, seja com o teu cliente lá no exterior, se você estiver exportando, que está lá esperando aquela mercadoria. E isso é muito ruim para a imagem da empresa. Qual que é o impacto que você tem? Quanto você perde em faturamento? Quanto você perde em prestígio, em posição de mercado, se você tiver um entrave por falta de atendimento de regras de compliance? Além disso, além dos custos, a gente fala que uma empresa que está trabalhando como um relógio, ela consegue ter uma agilidade nos seus processos e isso impacta, sim, na sua competitividade, na sua cadeia de fornecimento, na sua eficiência de mercado, né? E isso, sim, fortalece a sua reputação, isso cria um bom histórico. E você tem um compliance, veja, você tem aquela reputação para o teu mercado, mas se você tem um bom compliance, você está fazendo tudo corretamente, você também vai ter uma reputação positiva dentro da aduana e junto aos órgãos anuentes. Então você começa a ser visto com bons olhos. Além disso, o compliance vai te permitir acessar programas como o Operador Econômico Autorizado, que é um programa de certificação de compliance, e que não vou dizer nem que é uma nova tendência, mas é uma tendência já bem consolidada no mercado internacional, nesse universo do comércio internacional, e que no Brasil ela vem já há alguns anos crescendo e oportuniza para as empresas um tratamento mais facilitado nos processos de importação e exportação. Você tem acesso a canais mais ágeis de operação, a Receita já te olha a partir de uma nova perspectiva, porque ela vê que você se preparou para operar no comércio exterior, então você já tem toda uma questão de preparação prévia que te coloca num patamar diferente do oceano de peixes. Você é um peixe especial dentro do Operador Econômico Autorizado. E falar em benefícios de compliance é um negócio interessante, mas a gente também tem que
Pensar que o compliance ele não é uma foto de um determinado momento da sua empresa, do seu negócio. Ele é um filme. E o que isso significa? É que a todo momento você vai ter que cuidar dele. E isso é um desafio. Porque, geralmente, como acontece com certificações ISO, com algumas outras certificações bastante comuns no mercado, as empresas se preparam para aquele momento. E aí depois elas esperam quando tiver que recertificar ou tentar uma nova certificação, daí elas fazem mais aquele momento. Mas entre esses momentos de certificação, vira uma festa. Ninguém segue. E o compliance não é isso. O compliance é uma mudança de cultura. O compliance é uma mudança de postura em relação ao negócio. É o colocar-se de forma correta todos os dias, constantemente. Então, a primeira coisa é entender que isso é contínuo, que você vai ter que se atualizar de forma contínua, treinar suas equipes de forma contínua e buscar parceiros, fornecedores, prestadores de serviço que entendam e abracem esse perfil de compliance. No Brasil, especificamente, a gente tem uma peculiaridade que é a volatilidade das regulamentações, a frequência com que as normas são alteradas, atualizadas e também a subjetividade com que cada agente público interpreta as normas. Então faz com que você tenha que ter um esforço muito grande de se atualizar. Existem ferramentas que podem te ajudar com isso. Existem consultorias que você pode contratar para isso. Então não se martirize, não se prenda achando que você vai ter que fazer isso sozinho. E lembre-se que você tem que pensar na sua empresa como uma família, como uma equipe que tem que estar bem alinhada. Então, mantenha a sua equipe atualizada. Faça treinamentos contínuos. Pense sempre que investir algumas horas do mês da sua equipe para mantê-la atualizada economiza muito tempo e muito dinheiro em operações de comércio exterior. Então busque consultores, busque empresas de treinamento que possam fornecer esse conhecimento de forma adequada e já mastigada, já preparada para o perfil do seu negócio. Além disso, nós vivemos numa época tecnológica, numa era em que a tecnologia tem se mostrado indispensável. Então, utilize a tecnologia. Sim, o Excel é maravilhoso, mas não fique só no Excel. Mantenha seus arquivos organizados. Não sabe como? Contrata ferramentas. Existem alternativas maravilhosas. E as ferramentas, elas conseguem fazer uma coisa muito importante e que eu aplico aqui no escritório, na Comexim. Elas diminuem o erro humano. Elas conseguem ser o cérebro fora do corpo. Então, elas te permitem lembrar de prazos, de obrigações, de documentos, de requisitos, de renovações, de certificações. Então, ela é muito importante. Mantenha a tecnologia como um aliado. E, além do aliado tecnológico, tem o aliado humano importante. Então, tenha um contabilista que realmente está comprometido com conformidade, com compliance, uma assessoria jurídica comprometida com compliance e que conheça o seu negócio. Despachantes aduaneiros super comprometidos com a conformidade, com a operação correta e, de um modo geral, todos esses profissionais têm que ser profissionais que tenham o espaço e a liberdade de pontuar para você, empresário, e para a tua equipe, quando alguma coisa está fora do correto, alguma coisa está fugindo à regra e precisa ser trabalhada, precisa da sua atenção. Porque se você contrata alguém só para te dizer o que você quer ouvir, você está contratando errado. Você precisa de pessoas que possam te dizer aquilo que você precisa ouvir. E de uma forma geral, eu acho que seria bacana eu endereçar para vocês aqui como manter um controle prático da conformidade, enfim, do compliance. Então, eu sempre gosto de passar para os clientes que é importante ter um checklist de compliance para cada operação. Tá? Então, se você
vai importar, faça um checklist ultra detalhado. E não é só para ficar no papel. Ele tem que estar lá no sistema, tá lá impresso. Você tem que ter logs, você tem que conseguir identificar de quem que é a responsabilidade, quem para fazer, para que você possa rastrear as falhas do teu processo. Então esse checklist ele funciona como se fosse um fluxo, um procedimento pré-determinado, seja para importação, seja para exportação, e digo mais, para tudo aquilo que você faz dentro da sua empresa, porque é super importante. Realize auditorias periódicas também. E aí quando eu falo em auditoria, existem aquelas auditorias que são feitas por amostragem. No caso de aduana, eu desaconselho que elas sejam feitas por amostragem. E por isso que elas têm que ser realmente periódicas. A cada 6 meses, a cada 1 ano. E veja, você não necessariamente precisa de um externo para fazer essa auditoria. Você pode sim contar com uma auditoria feita por uma empresa especializada em auditoria aduaneira, mas você também pode treinar a sua equipe para fazer essa auditoria. E isso tem a ver com preparo, com cultura. E mantenha sempre os seus documentos, os seus registros, tudo muito, muito, muito bem organizado, separado, arquivado. Isso vale não só para a cópia do documento aduaneiro, para a cópia do BL, do AWB, mas também vale para as notas fiscais de entrada e saída, para os e-mails de negociação com fornecedor, com exportador, com cliente no exterior. O rastreio mais detalhado possível que você puder. E aí, volto a dizer, as tecnologias são fantásticas para isso. Então, pense em o compliance, e aí não só o compliance aduaneiro, mas o compliance como um todo, como uma forma de você organizar o seu negócio de forma responsável e focando na eficiência e na competitividade. Não existe possibilidade de a gente falar de compliance sem falar em competitividade. Porque se você não tiver conforme a legislação, se você não tiver conforme nos seus procedimentos, se você não for eficiente, se você não for regular, você não vai conseguir ser excepcional no seu mercado por muito tempo. Você pode ser por um pouco, mas por muito tempo. E no passo que as coisas andam, é bem provável que você seja engolido pelo seu mercado. Se isso tocou você, se esse tema te foi caro, foi importante, me conta. Eu quero muito entender como eu posso ajudar vocês a abordar essas questões com mais facilidade. E eu acho que o compliance é a forma perfeita de a gente iniciar esse caminhar juntos de conversas. Então, coloco aqui esse canal para a gente conversar. Deixo para vocês essa oportunidade para a gente aprofundar temas. E me avisem sobre o que vocês querem que eu fale. Vai ser bem bacana. Eu gosto de conseguir atender aquilo que está no dia a dia de vocês. E se precisar, vocês já sabem. É só me chamar.